quem sou eu, né? Quem sou eu para poder, né, receber, né, tanto carinho, receber, enfim, títulos, né, tão importantes. Fico realmente assim emocionado, porque eu sei que tudo que eu sempre quis na minha vida foi uma família. Pronto. E isso o Senhor me concedeu, né? Graças a Deus. Sou pai de 2 filhas, né? Serena daqui a pouco está chegando aí. Mas eu lembro que a única coisa que eu escrevi num papelzinho lá em 2019 foi que eu queria ser uma referência, né, na política e também uma referência cristã, né? E desde então o Senhor foi me trabalhando, né? Foi me ajudando. E antes, né, de ter, enfim, seguidores, antes de ter cargos, eu fiquei durante muito tempo no anonimato, né? E que foi o meu deserto, tomando pancada, como muitos aqui de vocês tomam, né? Sem ter alguém para poder chegar e falar, ó, continua, vai lá, fica firme, né? Depois você vai virar deputado. Não tinha nada disso, né? A gente só tinha realmente, era muita coragem, muita autenticidade no coração e algo, de uma vontade, né, de fazer algo diferente para esse país. Eu confesso que agora o nosso foco, de fato, deve ser a anistia, porque eu me coloco na posição, sabe, dessas pessoas, me coloco na posição desses pais e mães que estão distantes da família, né? Eu já viajo toda semana para Brasília, viajo no Brasil, e quando eu chego em casa não tem nada melhor, né, do que estar com a minha esposa, com a minha filha, e que saudade dá, né? Então, poxa, quando eu fui ali no velório, né, do Clezão, a filha dele falou assim, ó, não deixe a morte do meu pai ser em vão. E desde então, a gente esteve 6 meses na CPMI, a gente fez um documentário, praticamente 10 vídeos, né, mostrando todas as irregularidades, proporcionalidades com relação ao julgamento das pessoas do dia 8, e eu me coloco na posição desse pai e mãe, né? O que eu faria se fosse meu filho? Né, pode ter certeza que eu já teria ultrapassado o limite há muito tempo, né? Mas a gente sabe que o nosso desejo, muitas das vezes, é muito difícil de se tornar realidade dentro daquele congresso. A gente tem tido alguns avanços, né? Essa semana, por exemplo, a gente teve o União, né, o PP, se ajuntando à pauta, né, da anistia. Eu acredito que a gente vai enfrentar essa decisão na Câmara, não tem nada ganho, a gente vai ter que, de fato, mobilizar para poder falar com essas pessoas, para, né, deputados foram eleitos, né, por nós, para poder fazer justiça, porque isso não cabe a um juiz. Né, chega de um juiz só dominar o nosso país, ele não teve um voto, sabe, e muita gente talvez tem medo de falar o nome dele, mas que se lasque. Ministro Alexandre de Moraes, você não é dono desse país, né, quem é dono desse país de fato é o povo, são as pessoas, né, que os representam, que são os deputados e senadores. Então eu queria, assim, antes de mais nada, né, não quero falar de nada antes de falar sobre esse tema primeiro, que é um tema muito importante. Talvez a pessoa fale assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Esse é o grande problema do brasileiro, né? Ele só se incomoda quando toca na porta dele, mas quando chegar até você, talvez possa ser tarde demais. Como está também acontecendo agora, né, na figura do Bolsonaro, que se estende a todos nós, né? Se um ex-presidente da República está sendo julgado não por corrupção, né, não por ter desviado emendas, não por ter roubado, né, velhinhos do INSS, não por ter construído um porto com o nosso dinheiro, né, lá na Venezuela, não por ter feito nenhum crime, mas sim por uma falsa narrativa de um golpe, né, que aconteceu ali dia 8 na mente deles, que no meio desse golpe tinha um cara vendendo algodão doce. Realmente eles acham que todos são otários igual eles, né, de acreditar nessas narrativas. Mas no fim das contas é um homem, 70 anos de idade, sem nenhuma condenação criminal, que está distante do seu filho, né, Eduardo, que está agora nos Estados Unidos, provavelmente não vai poder mais pisar aqui no nosso país enquanto Alexandre de Moraes não cair. Um homem que você pode ter aí, né, qualquer tipo de escusa com relação a ele, mas contra ele não tem um que presta. E esse homem, né, provavelmente vai ser condenado aí a muito mais do que 20 anos, porque se a Débora, né, Capurese, com um batom, que escreveu Perdeu o Mané, que inclusive é um dialeto de bandido, não sei se você sabe, que quando você vai roubar alguém, você fala, perdeu, mané, né? E um ministro da Suprema Corte fala isso com uma pessoa que simplesmente estava questionando ele, né? Porque nesse país questionar também virou crime. Ou seja, com certeza a condenação é muito superior a 20 anos. Esse é o nosso país. Isso está acontecendo com um ex-presidente da República. E aí eu te pergunto, o que não vai acontecer com você, que é um professor, com você que é um pastor, você que é um padre, você que é um jornalista, você que é um trabalhador comum, né, que tem suas opiniões políticas, você também vai ser perseguido. Até mesmo porque essas pessoas comuns foram perseguidas. Elas não tinham uma linha de corrupção, né, no seu currículo, mas ainda assim estão sendo condenadas praticamente também à morte, como foi o Clezão. Eu estava lendo um livro hoje que chama O Caminho para a Felicidade, do Fulton Sheen,
E ele fala que naquela época, os políticos americanos, alguns já estavam deixando de falar sobre o que realmente importa. Porque o que realmente importa no nosso país e que vai ser necessário para transformar o Brasil, chama-se suor, lágrimas, sangue. O que eu estou querendo dizer? Para poder fazer guerra armada, para poder lutar contra a esquerda e exterminá-los? Claro que não. O que eu estou dizendo é que não tem como alterar um país no rumo que nós estamos sem sacrifício. Isso não exige somente o sacrifício de uma pessoa. Não se pode ser injusto a ponto de colocar nas costas somente de um político para resolver todos os problemas do nosso país. Não é justo colocar somente em uma instituição. Essa responsabilidade é cada um de nós. Talvez isso possa parecer clichê, mas nós temos aqui pessoas de todas as idades. Quem é mais novo aqui? Quantos anos você tem de camisa do Brasil aí? 12 anos, né? Quem é mais experiente aqui de vida aqui? Com todo o respeito, quantos anos a senhora tem com coração verde e amarelo? 85 anos e está aqui. Eu quero dizer o seguinte, você, qual é o seu nome? Rosalinda, ela está aqui com cara de 75 anos, mas com 85 anos. Você não tem o direito de desistir do país. Você não tem o luxo de falar, já fui na manifestação, não deu nada, eu estou cansado. Quantos anos você está lutando por isso? Quantos anos que você de fato está sacrificando a sua vida por algo maior? Se você não está doendo em você, você está fazendo errado. Porque talvez você só está falando para quem concorda com você. A sua luta só é na luta de domingo, quando todo mundo está de verde e amarelo. Isso não se chama influenciar, isso não se chama lutar pelo país. Isso se chama comodismo. O que nós precisamos é de pessoas que tenham voz no meio do silêncio, é que sejam luz no meio da escuridão e que sejam corajosos no meio de um monte de covardes. É isso que o Brasil precisa. Não tem como a gente mudar o país se não for dessa forma. Posso falar uma coisa para vocês? Não estou preocupado com a eleição, sabe por quê? Eu sei que ano que vem vai estar Y, X, A, Z, o abecedário inteiro me batendo, falando, Nicolas não veio aqui, Nicolas não mandou emenda, Nicolas não sei o quê, eu sei que isso vai acontecer, sabe por quê? Tudo que eles têm é preço, nós temos valor. Nós temos valor. Tudo que eles podem oferecer, e não dizendo que isso não possa ser feito, até mesmo que eu destinei hoje aqui emendas para Uberlândia, né, lá para a ACD, mas qualquer um, me perdoa, deputado pode fazer isso. O meu eleitor, ele não tem perfil, ele tem caráter. É por isso que eu fico muito em paz, eu fico muito tranquilo, porque eu sei que se a gente entender isso, Jesus mudou o mundo com 12 pessoas. Nós somos muito mais do que 12. A gente consegue fazer a diferença. Então, assim, eu vejo muitos rostos aqui, não conheço vocês, daquilo que vocês passam, das suas dificuldades, mas entendam uma coisa, se você desiste, você vai estar impactando no Brasil inteiro. Né? Se você que, enfim, é um trabalhador aí comum, se você desistir no seu trabalho, você vai estar contribuindo para muita coisa. Para pensar, se o Bolsonaro não tivesse nunca se candidatado à presidência, a gente nunca teria rido tanto na nossa vida, né? Porque ele é engraçado. A gente nunca teria tido a experiência de ter, de fato, a direita no executivo e mostrado que a gente consegue chegar lá, que a gente consegue governar e que a gente não vai desistir. Então, se eu pudesse dar um recado aqui para vocês hoje, do fundo do meu coração, ainda tem muita água para rolar. Né? Não esperem bala de prata, porque a gente não está lutando contra vampiros. Né? Esperem trabalho, esperem sacrifícios, esperem, de fato, uma luta gradual, mas que vai valer a pena. Eu não quero chegar, sabe, aos meus 300 anos e pensar assim, nossa, poderia ter feito aquilo, poderia ter, sabe, lutado mais, poderia ter orado mais, poderia ter jejuado mais, sabe, poderia ter insistido mais, poderia ter tido mais persistência. Tem um país inteiro contando com a gente. Que bênção que Deus fez com que você entendesse o que eu estou falando aqui agora. Por você não ser uma pessoa que está enganada. Tem muita gente que está enganada aqui no nosso país. Tem muita, ainda uma seara gigantesca para a gente trabalhar. Você que é jovem, né? Vejo rostos jovens aqui. Saiba que tem muito nas suas mãos, né? Eu já fui também, já tive a idade de vocês, né? De 13, 14, ano que vem faço 30 anos. E eu sei o que é pressão do coletivo, né? Se eu tivesse ouvido eles, eu nunca teria me candidatado. Eu não estaria aqui, eu não teria sido o deputado mais votado do Brasil, e pode ter certeza, se nós estivermos com Cristo, se nós formos pessoas virtuosas e que com o coração aberto para poder de fato mudar esse país, a gente vai conseguir. Eu não tenho dúvidas disso. Não é Lula que vai parar a gente, sabia disso? Daqui 10 anos, eu acho que Lula nem vai estar mais aqui. Mas pode ter certeza, o caminho que o PT e a esquerda nos leva, está nos levando, não é um caminho para um país do tamanho que a gente merece. Hoje, o Brasil pode até ser deles,
mas um futuro bem próximo não será mais. Muito obrigado, Uberlândia, que Deus abençoe vocês, porque o Brasil é nosso. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Segurar aqui. Obrigado. Obrigado.